aqui. Então vamos continuar aqui com o nosso curso de eletromagnetismo e agora nós faremos uma revisão de um tópico aqui de física 3, né? E depois a gente volta, né, para o nosso curso. Vou fazer uma revisãozinha aqui de uma coisa que a gente estudou lá em física 3 e que algumas pessoas não lembram, né? Então, a gente já usou aqui o teorema da divergência. A gente já fez essa dedução que eu vou fazer aqui. Lá em física 3 eu vou fazer de novo aqui, né? Não tem problema repetir. Aí fica registrado aqui para vocês estudarem. Para ficar tudo num lugar só, né? Ok. Então, a gente pode ter os eixos aqui eu queria colocar assim, né? Então tem o eixo X, Y e Z. Ok? Então tem aqui o meu eixo X, Y, Z. E aí eu tenho uma caixinha, ó. Vou fazer uma caixinha aqui em vermelho. Aí eu vou copiar essa caixinha. E aí o que a gente vai ter? Eu vou apagar isso aqui. E agora eu vou desenhar aqui. Essa parte aqui não é tracejada, é só aqui. Aqui é a mesma coisa. Posso apagar. Essa parte que a gente pode ver. Essa parte que a gente pode ver. Essa parte aqui a gente consegue enxergar. Tudo certinho. E aqui, ó. Tracejado. Quando eu tiro aqui a opção de fazer retinho, sai tudo torto, né? Ok. Então, eu tenho um ponto, eu vou deslocar isso um pouco para a esquerda. Vou apagar aqui para representar, né? O que está aqui no centro dessa caixinha é o ponto que tem coordenadas X, Y e Z. Ok? E aí, se eu pegar e deslocar aqui em Z, ó, aqui eu vou ter um ponto aqui nessa face de baixo e um ponto aqui nessa face de cima. Vamos analisar só esses pontos aí, né? Então, essa distância né? O que eu vou ter? Essa distância total aqui. Bom, só vou colocar assim, então. Essa altura aqui é uma altura delta Z. Assim como aqui é delta Y, né? Se eu colocar muita coisa vai ficar muito carregado. Eu vou tentar colocar aqui em cima. O mais difícil sempre é não carregar o desenho, né? O desenho fica muito carregado, muito cheio de coisa. E aí, em vez de ajudar, atrapalha. Vou colocar aqui delta Y. E aqui o delta X. Pronto. E eu vou analisar só esses pontos, né? Então, vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Vou chamar esse aqui de ponto P, esse ponto central. Vou chamar esse aqui de A. E vou chamar esse ponto aqui de B, né? Esse ponto que está lá embaixo. Vou chamar esse ponto aqui de ponto B. Então, tenho ali o ponto A.
Tem o ponto P e tem o ponto B. Vou apagar aqui. Simplesmente colocar uma seta aqui, melhor. Esse é o ponto P. Esse é o ponto P. Ok, então quem é o ponto P? Esse ponto P é o ponto X, Y, Z. O ponto A, aí, vai ser o ponto X, Y, Z mais delta Z sobre 2. E o ponto B é o ponto X, Y, Z menos delta Z sobre 2. Ok, e aí a gente vai fazer agora a expansão em série de Taylor de um vetor, vou chamar aqui de V, pode ser um vetor Vzão, né? Então tem, digamos, um vetor V que é definido, é um campo vetorial V, né? Ou seja, é um vetor V definido em todos os pontos, né? Então, seja o campo vetorial V de R, onde R é um ponto qualquer do R3. Então, em qualquer ponto do espaço, esse V está definido. Temos as expansões, X, né? Expansões em série de Taylor. Então, nós temos as seguintes expansões em série de Taylor, né? Eu tenho que o valor dessa função, o valor da componente Z desse vetor, né? Então, esse vetor aí tem componente Vx, Vy, Vz, né? Tá, então deixa eu deixar mais claro isso, né? Então, para a gente deixar isso bem claro, isso aqui tem uma componente Vx, tem uma componente Vy, tem uma componente Vz. Ok. E então a expansão em série de Taylor de Vx, Y, Z mais delta Z sobre 2, ou seja, né, é exatamente aqui, né? Então, é essa situação aqui, ó. Uma situação onde eu tenho isso aqui exatamente nesse ponto A, né? Ok? Então, nesse ponto A, eu vou ter o quê? Eu vou ter essa expansão em série de Taylor, que vai ser o quê? Vai ser o valor de em Vx, Y, Z mais essa variação daqui para cá, que no caso é delta Z sobre 2, vezes a derivada de Vz com relação a Z. Tá? Então, isso daí é a expansão em série de Taylor, né? Nesse ponto X, Y, Z. Obviamente que eu tenho aqui ainda um termo de segunda ordem, né?
os termos de segunda ordem, a gente vai tudo jogar no lixo, né? Então, mais os termos aqui de segunda ordem, né? Ou seja, vai ser onde você vai ter ΔX ao quadrado, né? ΔY ao quadrado, ΔZ ao quadrado, os termos de segunda ordem. Então, obviamente que vai ter um erro aqui, né? Eu vou chamar só, vai ter aqui um EPSILON-Z, os erros de segunda ordem, né? Ok. E se eu pegar vou chamar aqui de ΑZ, o erro de segunda ordem, né? Ok. Se eu pegar agora esse ponto aqui de baixo, né, que é o ponto B, então a expansão em série de Taylor vai ser parecido, né? Vou colocar aqui embaixo. Vai ser a mesma expressão. Qual a diferença? A diferença é que aqui vai ser menos, logo eu vou ter o que? Menos aqui, só isso que muda, né? E aqui o erro é um outro erro beta, aqui, um erro de segunda ordem beta, ok? E aí esse erro de segunda ordem tem ΔX, ΔY, ΔZ, né? Então, quando a gente for, no final a gente vai ver que a gente vai dividir por ΔX, ΔY, ΔZ, esses caras aqui vão sumir. Só que aqui, como é de segunda ordem, eles vai permanecer e logo quando eu fizer o limite para zero, eles vão zerar, ok? Então, basicamente é isso que vai acontecer. Ok. Agora, o que eu quero fazer é calcular a diferença, né? Então, aqui nessa posição, onde eu tenho o ponto A, eu vou ter aqui um campo V nessa posição, né? V em A, que é esse campo aqui em cima, né? O V em A, ou seja, o V em X, Y, Z mais ΔZ sobre 2. E aqui embaixo, mesma coisa, né? Eu vou ter um V em B. Só vai mudar um menos aqui, né? Então, vou colocar aqui o vetor V, vou colocar em verde. Então, esse aqui é o vetor. Bem aqui vai ter um vetor V, né? Eu não sei como é que ele vai estar. Né? Vou colocar uma orientação qualquer aqui. Não vai fazer diferença qual a orientação, né? Importa que eu tenho o vetor V aqui e o vetor V em A e o vetor V em B, né? Ok. E eu quero qual é o fluxo, né? Eu quero o fluxo na superfície aqui de cima e o fluxo na superfície de baixo, né? Nessa face aqui e nessa face de baixo. Isso que a gente quer calcular. Ok, o fluxo na face superior, né? Fluxo de V na face superior. O fluxo de V na face superior vai ser a integral de V ds, né? E obviamente que na face superior o ds tá aqui, ó. Vamos chamar esse ds aqui na face superior. Então, aqui na face, vou representar aqui, ó.
aquele cubozinho. O ds na face superior eu vou chamar de dsz+. E o ds na face inferior eu vou chamar de dsz-. E aí, mesma coisa, eu vou chamar essa face aqui de sz+, e essa face de baixo eu vou chamar de sz-. Então, eu vou ter que integrar na face superior, eu vou integrar na face sz+, e aqui eu vou ter o ds, deixa eu colocar os vetorzinhos aqui, o vetor aqui é menos, o vetor aqui é mais. Então aqui vai ser ds z menos, opa, mais, né? Ok. Então eu vou ter o seguinte, ó, eu tenho aqui o V vai dar tudo isso aqui, né? Que eu não vou colocar aqui, vou deixar só assim, VZ em x, y, z menos delta z sobre 2, z chapéu, escalar. Vou deslocar isso um pouquinho mais para a direita aqui. Isso aqui um pouquinho mais para a esquerda. Deixa eu aumentar aqui, né? Para vocês enxergarem melhor. Então, esse aqui, como a gente está vendo, ele nada mais é do que essa área aqui. Aqui, esse tamanho, quem é? Esse lado aqui, a gente já viu aqui, é esse lado aqui, né? Que é o delta, mede delta x, e essa base aqui, mede delta y. De tal maneira que a área desse retângulo aí é delta x, delta y, e o versor é o versor z positivo aqui para cima, né? De tal maneira que isso daqui vai ser igual ao quê? Bom, deixa isso aí, né? O importante é que quando eu fizer, eu vou fazer só uma coisa aqui, fazer o produto z escalar z, que é igual a 1. Então, fazendo z escalar z, que é igual a 1, a gente conclui que isso aí é igual a... Só tirar isso aqui, z escalar z é igual a 1. Né? Pois z escalar z é igual a 1. Ok, a gente pode fazer o fluxo agora na face, copiar tudo isso aqui, vou aproveitar tudo isso aqui. A gente vai fazer o fluxo agora na face inferior. O que muda na face inferior? O fluxo na face inferior vai mudar, que aqui é menos e aqui é menos. Então aqui aqui é mais, né? Tava só vendo se vocês estavam prestando atenção. Ok? Aqui é mais, né? Aqui... Ok. O que vai mudar no outro? O outro já está certo. É tudo menos, né? Menos. Outra diferença é que o versor aqui, ele vai ser contrário, ele está para baixo. Então ele é contrário ao versor z. Então ele é menos o z chapéu. Então vai ter um menos aqui. E o resto já está certo, né? Porque estava errado aqui. Aqui era mais, né? No ponto A é mais, no ponto B é que é menos.
Ok. Então, tudo igual. Agora, eu posso calcular o seguinte, ó. Isso daqui, eu vou usar a seguinte notação para esse fluxo. Eu vou chamar esse fluxo aí de fluxo Z+. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. O fluxo na face inferior, fluxo de V na face inferior, eu vou chamar de φ Z-. E aí o que eu quero saber agora é o seguinte, ó. A diferença de fluxo. Quem é o fluxo na face, o fluxo na face superior menos o fluxo na face inferior. Então vai ficar isso daqui, ó, que é na face superior, menos na face inferior, né? Que eu vou espremer um pouco. Menos na face inferior. E aí que muda que na face inferior aqui é menos, né? Menos ok. Então, essa diferença de fluxo eu vou copiar aqui e colar. Vai ser essa diferença aqui vezes ΔX ΔY. Ok. Agora eu quero a diferença, essa diferença de fluxo na verdade eu vou fazer a soma dos fluxos, né? Porque eu quero o fluxo total. Quero a soma total dos fluxos no final das contas, né? O que eu quero procurar é quem é esse fluxo total, né? E então, na verdade, é a soma dos fluxos, né? Desculpa. Eu quero a soma dos fluxos, né? Na face superior e na face inferior. Ok. Então, aí sim, como aqui é negativo, né? Aí por isso que aparece o menos. Certo? E agora a gente pode substituir nessa expressão os valores, né? Então vou repetir aqui e vou substituir os valores do V em A e do V em B. Então, o V em A deu isso aqui. Então, eu vou colar aqui. É isso que vai dar.
Na verdade também aqui, cadê expansão de séries de Taylor, né? Na verdade copiei errado, né? É esse aqui, né? Então é mais. O outro é menos. E aqui os termos de ordem superior, né? Então esse aqui já é o outro, né? Ok, já deixei ele aqui embaixo, né? Então vou abrir aqui, ó. Vou abrir aqui. Esse termo aqui já é esse daqui, né? Ok? E certinho. Ok, agora esse termo daqui, então esse aqui a gente já substituiu, né? É igual a isso daqui. O outro termo, eu vou apagar esse aqui, só que tem um menos aqui na frente, né? Então esse menos vai trocar os sinais lá. A gente não trocou, então aqui vai ficar menos e aqui vai ficar mais, né? Ele troca os sinais. Esse daqui não, ele é mais mesmo, né? Então não troca nada. Então, e ele é exatamente isso daqui, né? Mais os termos de ordem superior. Se a gente for voltar lá, a gente acabou de ver, né? Dá isso aqui. E aí, mais os termos de ordem superior, né? Que vão ser proporcionais, né? Delta Z. Então, vou colocar só como um erro aqui. Mais um certo erro. Ok? E agora, eu vou pegar e vou dividir tudo. Bom, primeiro eu posso simplificar, né? Isso aqui vai cortar com isso aqui, ó. Eu já vou reescrever dessa maneira antes de né? Antes de manipular mais essa expressão. Ok, então aqui a gente já deleta isso aqui. E aqui eu posso somar, né? Somando esses dois, eles são a mesma coisa, né? Então fica duas vezes um deles, fica isso aqui. Então eu posso apagar esse aqui e multiplicar por 2 um deles aí. Ou seja, somando os dois vai dar isso aqui. Então no final das contas, eu vou ter isso aqui vezes delta x, delta y, mais os termos aqui de ordem superior. Vou deixar esse epsilon como erro. É só um erro, né? Quando é que esse erro vai sumir? A gente sabe, né, quando a gente trabalha lá com série de Taylor, né, que esses termos de ordem superior desaparecem quando eu aplicar algum limite aí, né? O que a gente vai fazer aqui é dividir tudo por delta x, delta y, delta z. Então, divide por delta x, delta y, delta z. E o que a gente vai ter nesse caso? A gente vai ter isso tudo que desaparece. Eu vou ter isso aqui dividido pelo volume, né, pelo volume desse cubozinho. E vou aplicar o limite, né? Tem esse erro aqui. Quando eu aplicar o limite, esse erro vai para 0. Então eu vou dividir pelo volume e usar o seguinte limite.
volume. Vou fazer o seguinte, vou dividir tudo pelo volume tendendo a zero. Pronto, já coloco tudo numa expressão só. Então, eu tenho aqui o volume tendendo a zero. E aí o erro, aquele erro desaparece, né? Aí eu passo a ter uma expressão desse tipo aí, né? Ok, você percebe que para os outros eu vou ter exatamente a mesma coisa, né? Então, se eu faço na face da direita e da esquerda, faço na face de trás e da frente, eu vou ter o mesmo cálculo, né? Então, significa que se eu faço limite para o volume tendendo a zero, e aí eu faço isso para todos, né? Eu somo todas as faces, o volume saindo de todas as faces, eu vou ter aqui em x, né? X mais seria a face da frente, x menos seria a face de trás, y mais seria a face da direita e y menos seria a face da esquerda, né? Desse cubozinho aqui. E aí eu tenho agora o fluxo em todas as faces, né? Desse cubozinho aqui. Ok. E isso aí daria o quê? Isso aqui seria igual. Bom, os dois primeiros, a gente já viu o que dá, né? Ele vai dar isso daqui. Ou seja, derivada de VZ com relação a Z. Esse daqui vai dar a mesma coisa, né? Só que é com X e esse com Y. Então no final eu vou ter o quê? Vx derivado com relação a X mais dVy com relação a Y mais a derivada de Z com relação a Z, né? Então aqui X, Y para colocar na sequência, né? Y e o Z. Daria isso daqui. E agora a gente vai definir o que é a divergência, né? A divergência é tá assim, divergência de V em um ponto P é o fluxo que sai por unidade de volume para um volume em torno para o volume que tende a P, que tende a zero, né? Desculpa, em torno de P, que tende a zero em torno de P. Então, se eu tenho um ponto P, como aqui nesse volume, aqui no meio, né? E aí eu faço o volume desse cubozinho tender a zero, ele vai virar o ponto. Então, o que é o divergente? A divergência, o divergente, é o fluxo que sai por unidade de volume.
Então, e a gente fez esse cálculo já, porque isso aqui é o fluxo saindo na face da frente, fluxo saindo na face de trás, o fluxo saindo na face da direita, fluxo saindo na face da esquerda e o fluxo saindo na face de cima e fluxo saindo na face de baixo. Ou seja, a soma de todos os fluxos que estão saindo. Então, isso daí tudo é o fluxo total. A gente vê que o fluxo total saindo aí do cubo pelo volume, limite, quando o volume tende a zero, isso aqui é a divergência, por definição, é a divergência, é o div, é a divergência do vetor, né? E a gente viu que isso aí vai dar derivada de Vx com relação a x, mais a derivada de Vy com relação a y, mais a derivada de Vz com relação a z, certo? Né? E aí a gente pode escrever isso como sendo o operador, esse operador aqui, né? Que é o famoso operador nabla, que a gente já falou dele, né? Inclusive em outros sistemas de coordenada. Escalar, né? Vx, né? Porque fica componente x do primeiro vezes componente x do segundo, componente y do primeiro vezes a componente y do segundo, componente z do primeiro vezes a componente z do segundo. Isso daqui nada mais é do que o nabla. Isso daqui nada mais é do que v. Então, ele é nabla, é o produto escalar entre nabla e v. Então, esse é a divergência do vetor, que nada mais é do que o fluxo total que sai por unidade de volume, né, de um ponto, né? Então, se eu tenho num ponto o fluxo aqui saindo, essa divergência ela vai ser positiva, né? Se eu tenho que no ponto o fluxo que entra é igual ao fluxo que sai, a divergência é igual a zero. Se a gente tem que o fluxo está entrando, então a divergência do vetor é negativa. E a gente também já viu, né, que o nabla é o quê? Nabla em coordenadas cilíndricas, né? Ele é o que? Ele é 1 sobre ρ de ρ chapéu. E aqui vezes ρ, né? Ou seja, aqui você pode reescrever o nabla em outros sistemas de coordenadas e depois aplicar em cima do vetor nesse sistema de coordenadas. A gente já viu como faz isso, né? Não vou revisar aqui. É só você ver quem é o nabla e aí faz o produto escalar, né? Aí, bom, se você fizer, eu vou jogar só o resultado, né? Você vai ver que quando você joga ele em coordenadas cilíndricas, vai ficar 1 sobre ρ derivada com relação a ρ de ρ vezes a componente ρ do vetor. A outra componente é 1 sobre ρ derivada da componente φ com relação a φ, e a componente z simplesmente é a derivada da componente z com relação a z. Aqui não tem versores, né? É só o produto, e vai dar um escalar no final. E a divergência do v em coordenadas esféricas é 1 sobre r quadrado derivada com relação a r de r quadrado vezes a componente r do vetor mais 1 sobre r seno de θ derivada com relação a θ. Só você lembrar lá, quem vê nas aulas anteriores, que a gente viu quem é um nabla nos outros sistemas de coordenadas, né? Depois aplica, e aqui você vai ter a componente θ seno de θ mais, para finalizar, 1 sobre r
seno de θ derivada da componente φ com relação a φ. Ok? Então, essa é a dedução que a gente tem, que a gente queria olhar, né? Uma dedução que é bom. Já tinha feito Física 3, mas é bom relembrar. Então é isso, no próximo vídeo a gente continua com as nossas aulas. Na verdade, a gente não pode finalizar o vídeo ainda, né? Eu retornei aqui porque aqui estava errado, né? Eu tinha colocado A, aqui é V, aqui é V. E também nosso objetivo era justamente calcular o teorema da divergência, né? A gente não concluiu a tarefa ainda. Então, depois a gente encerra o vídeo. Para a gente chegar no teorema da divergência, a gente tem que pegar dois cubozinhos agora. Então, a gente tinha feito só um cubo, a gente vai pegar dois, né? A gente vai pegar um cubozinho aqui. Deixa eu copiar aqui. E aí você vai colocar um cubo do lado do outro. O que acontece se colocar um cubo ao lado do outro? O que vai acontecer é que se eu coloco dois cubos aqui, um ao lado do outro, esse ponto aqui, ó, onde os cubos estão, eu vou ter aqui um campo V, né? O que a gente pode observar é, bom, vamos supor que é aquele caso que a gente está fazendo, né? A face direita, o que ela seria, essa face direita? Ela seria essa face, essa daqui, né? Seria a face direita. E como é que, por exemplo, se fosse essa superfície aí em vez daquela lá, como é que ficaria? Eu teria que somar as outras faces, não mudaria nada, né? Só mudaria essa face do meio, né? E aí eu teria que nessa face do meio eu teria que somar, né? Eu teria que somar um nessa posição e um nessa posição. Ok? O problema simplesmente ia ser o seguinte: nessa face compartilhada, quem seria a... Eu vou pegar um desse aqui que a gente fez, ó. Uma integral dessa aqui, ok? Para a gente tentar enxergar o que queria acontecer. Vamos pegar aqui, ó. Né? Na verdade, nessa face compartilhada, né, aqui mudaria, né, que seria delta x, aqui seria y mais delta y sobre 2, isso para a face para o cubo da esquerda, né, e essa face aí, que é comum,
tá assim, a face comum, melhor. Nessa face comum, aqui eu vou ter os erros de segunda ordem, né? Eu vou deixar assim, quando eu aplicar o limite vai sumir, né? Então aqui termos de ordem superior. Superior. Ok. Aqui eu teria um delta y. Aqui eu teria y. E aqui eu teria y, né? Isso seria do ponto de vista da face do cubo da esquerda. Ok, e a integral de linha, né? A integral numa superfície, como a gente viu, ó, é uma coisa assim, né? Então, vamos ver que tentar analisar. Então, na face da direita, então aqui é em y agora, mais, né? Então, daria isso daqui, aqui seria mais, né? Mais na face da direita, considerando esse cubo da esquerda, né? E aqui agora seria y, e aqui seria delta x, delta z, e aqui y, né? E aqui seria y mais delta y sobre 2 e z. Isso para o cubo da esquerda. Esse aqui seria o fluxo, o cálculo do fluxo nessa face, né? Só que eu tenho que calcular, para calcular o fluxo total, eu tenho que calcular o fluxo em todas as faces, né? Como é que seria esse fluxo do ponto de vista desse cubo da direita? Na verdade, eu estaria no mesmo ponto, só que o fluxo, esse versor seria menos y, né? Então, quando eu aplicasse o limite, né, isso aqui iria para zero. Basicamente, eles dariam o mesmo valor nesses fluxos. A única diferença é que para um o fluxo ia estar saindo, ia estar na direção do y, e para o outro, lembra que o fluxo ele é saindo do ponto, né? Então, um estaria num sentido, o outro estaria no outro, né? Ou seja, nessa face comum, nem precisaria fazer todo esse raciocínio, né? Bastaria eu levar em conta o seguinte, ó. Enquanto o fluxo desse está para cá, o fluxo do outro está para cá. Eles são exatamente o mesmo fluxo, só que eles estão em sentidos contrários, né? Então, o que vai acontecer é que o fluxo aí se cancela. Na face comum, os fluxos se cancelam. Agora a gente pode pensar num objeto como um monte de cubo empilhado, né? Um atrás do outro, um em cima do outro, um do lado do outro. É como se fosse um monte de cubozinho empilhado. Que eu estou desenhando como quadrado, mas são cubozinhos, né? Então, o volume é formado por cubos infinitesimais, de volume infinitesimal. E o que vai acontecer
Quem vai ser o fluxo total na superfície? É o fluxo, eu tenho que ver a contribuição que cada volume desse dá para o fluxo na superfície. Então, eu quero o fluxo nesse ponto, tem que ver a contribuição de todo mundo. Então, o fluxo, eu estou usando o φ aqui mais para fluxo, tá? Não quer dizer potencial não, tá? Então, o fluxo aí, total, o fluxo de V em S, ele é o que? Ele é a contribuição é a soma da contribuição de todos os volumes infinitesimais. Mas a gente viu em infinitesimais. Volume, cabe aqui, né? Mês infinitesimais. Bom, o que a gente viu? Qual é a contribuição de cada volume infinitesimal? A contribuição de cada volume infinitesimal para o fluxo, a gente viu que o divergente de V é o fluxo por unidade de volume. Se eu pego uma caixinha dessa aqui, cada caixinha dessa tem um volume dV, ou dr'3, né? Se eu pego o volume da caixinha e multiplico pela divergência de V, isso aqui é o fluxo por unidade de volume, vezes o volume da caixinha, ele dá a contribuição dessa caixinha para o volume. Só que eu tenho que integrar isso aqui no volume inteiro aqui, né? Isso vai dar o fluxo total. Vai dar isso aqui. Só que o que acontece? O fluxo que sai daqui, ele que entra numa caixinha, ele só faz sair de uma caixinha e entrar na outra, eles se cancelam. Os únicos cubinhos que realmente contribuem para o fluxo são aqueles que estão aqui, ó, porque esses aqui o fluxo sai e não se cancela, né? Os que estão, os interiores, se cancelam. Então, uma outra maneira de calcular o fluxo era simplesmente pegar o V e integrar na superfície. Eu estou calculando o fluxo total. Eu estou levando em conta só os pontos da superfície. Mas esses resultados aqui representam a mesma coisa, o fluxo total na superfície. Fluxo de V em S. E aí a gente tem o termo da divergência. Quer dizer que quando eu tenho uma integral de superfície fechada, em vez de calcular a integral de superfície fechada, eu posso calcular uma integral de volume em todo o volume. Isso vai ter problema porque os pontos internos, os fluxos se cancelam. E o que sobrevive só é o fluxo na superfície. Por isso que dá o mesmo resultado no final. E é isso. Agora sim, a gente termina. Na próxima aula, a gente continua.